A inveja te atingiu? Como administrar isso? Nós sabemos que a inveja, ela atinge em duplo sentido. Tanto ela atinge aqueles que são alvo da inveja, então são os invejados, como também pode acontecer dela atingir e tornar uma pessoa invejosa. Então falamos do invejado e do invejoso. E eu queria rapidamente passar para você algumas dicas. Esse assunto é muito vasto, ele é muito grande, muito alastrado e muito presente nas nossas vidas, porque a inveja, ela faz parte da vida caída do homem, ela faz parte daquilo que aconteceu com o homem que caiu por causa do pecado. Eu quero ler um texto aqui nas Escrituras, porque ela vai nos responder algumas coisas. E há um texto aqui descrito em Marcos, no capítulo 15, no verso 9, que diz assim: E Pilatos lhes ofereceu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja, que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Veja, o mestre, ele foi entregue por inveja. Ele foi, nessa hora, atacado por inveja. Não foi a inveja que o crucificou, mas ele foi atingido pela inveja. Ele foi alvo, então ele foi invejado pelos religiosos da época. Mas tem mais um texto que eu gostaria de partilhar aqui com você, que também está no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica, todo tipo de atitudes maléficas, né? Põe no plural, atitudes maléficas. O lugar onde tiver inveja e aonde houver rivalidades, aí vai ter atitudes muito ruins. Então nós sabemos que a inveja, ela não é boa, ela não ajuda ninguém, ela prejudica todo mundo, tanto o invejado quanto o invejoso. Mas eu quero dar umas dicas. Talvez você foi alvo da inveja de alguém e você não sabe como detectar isso. Eu vou te dar 3 pistas, 3 dicas para saber se você já foi agora alvejado, se você está vivendo isso agora. Então vamos ver o que ela causa, aquele que é atingido pela inveja. A primeira coisa que acontece quando alguém é atingido pela inveja é causado dessa forma. Primeiro, desacelera. A pessoa, ela desacelera. A inveja, ela vem e ela desacelera o invejado. Você não estava no gás, cheio de plano, cheio de projetos, cheio de ações, você queria fazer grandes coisas, grandes projetos e faz planejamento, e você calcula, e você comunica com um e fala com o outro, e vai esquematizando. De repente, essa velocidade toda vai ficando lenta e vai desacelerando. Não é só isso. Primeiro desacelera, mas tem uma segunda coisa que acontece quando você é alvejado, atingido pela inveja. Você desestimula. A inveja desestimula, ela tira todo o estímulo. Justamente por não estar tendo nenhum estímulo, ela foi desestimulada, ela também vai ser desacelerada. Então ela não tem mais estímulo. Lembra? Estava cheio de gás, todo avançado, e agora ela está desestimulada. Mas tem um terceiro ponto que vai identificar, vai te dar uma identificação com relação à inveja, se você está sendo invejado. Outra coisa que ela faz, anota aí. Terceiro, desanima. Então ela desacelera, desestimula e por fim ela desanima. O que é desanima? Você que vai desde criança, né, assistir aqueles desenhos animados. Por que se chama desenho animado? Porque ele sai em movimento. A inveja, ela tem a capacidade de desacelerar, desestimular e desanimar, ou seja, parar. A inveja paralisa os projetos. Eu conheço pessoas que passam assim anos e ela fala assim: no passado eu até pensei em fazer isso. E o que você fez com aquilo? Eu parei. E aí se pergunta por quê? Ela diz: eu não sei. Foi desanimando e ficou esquecido, engavetado. Então, eu quero dar para você 2 dicas para que você não sofra esse desaceleramento, esse desestímulo, esse desânimo, e você não seja uma vítima da inveja, sendo aí invejado. Você vai tomar aí algumas atitudes. Primeira, não conte teus projetos para qualquer pessoa. Não saia por aí contando para qualquer pessoa. Não vá divulgando para todo mundo. Não saia explanando teus projetos.
Você vai saber já já por quê, mas apenas ouça esse conselho. Não conte seus projetos para qualquer pessoa, não vá se abrindo, porque quando nós temos um grande projeto, um grande plano, uma grande ideia, é natural que a gente fique tão alegre e comece a querer compartilhar com as pessoas e falar com as pessoas. Só que é um perigo, porque no meio das pessoas, onde tiver pessoas, ali vai haver invejosos. Então é preciso tomar cuidado, porque na hora que o invejoso receber essa informação, imediatamente você vai receber aqueles estímulos contrários, que nós falamos no início do vídeo. Mas uma segunda dica para você também, só divulgue os resultados depois de completado. Todos os resultados que acontecerem na tua vida, você só divulga depois que foi completado. Porque você tem o projeto de comprar um veículo. Você, então, segurou e não ficou falando, não ficou contando o seu projeto. Beleza, você está indo, foi na agência, pegou o carro, agora você está mexendo com a documentação, você está movimentando o seguro, você está fazendo esse movimento e já começa a divulgar. Num afã, na mesma alegria, vai divulgando. É bem possível que muitas dessas coisas comecem a dar para trás. A documentação dá errado, as coisas começam a não dar certo. Por quê? Porque você divulgou antes de estar completo. Mas e depois que está completo? Depois não tem problema, porque daí, como costuma se dizer os sábios do Oriente, lá eles têm esse dito, depois o cardume já formado e nascido e liberado, não tem mais o que fazer, já nasceu. Depois que vê você com o projeto já pronto e acabado, não tem mais o que fazer, porque nada mais vai impedir, nada mais vai atrapalhar. Então a inveja, ela consegue fazer isso. E o invejoso, ele vai ter algumas ações também. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a gente foca no invejado como alguém que sofre, como alguém que passa lutas, mas o invejoso também sofre. Ele é um admirador, no fundo ele é um admirador, ele está admirando tanto, só que o seu sentimento torcido faz com que ele sinta inveja e se torne invejoso. Então eu vou dar também 3 pistas para saber se você tem alguém invejoso do teu lado ou se você é invejoso. Vamos lá? Primeiro, são muito curiosos. Todo invejoso, ele é extremamente curioso. Sabe por que ele é tão curioso assim? Porque a inveja, ela come, ela se alimenta. Do que se alimenta? De informações. Então, todo invejoso normalmente é muito curioso. Você comprou um carro? Onde você comprou? Quanto pagou? O motor é bom, né? Eu gostaria, viu? Eu acho que eu vou ver um para mim. E ele vai perguntando quanto pagou, quanto foi de licença, quanto foi o seguro, se está todo mundo contente, se está dando tudo certo. Ele começa a agir e vai falando, sempre tentando extrair informações, porque o invejoso é curioso, muito curioso, aliás. Segundo sinal para detectar o invejoso, ele tem dificuldade de elogiar o outro. Muita dificuldade de elogiar o outro. Ele olha, ele admira, ele acha bonito e se cala. Você vê nos olhos dele ou dela que a pessoa está gostando muito daquilo, mas ela se cala, ela se fecha, ela não consegue dizer nada, não consegue elogiar. Por quê? Porque é invejoso. Então ele tem dificuldade de elogiar o outro, porque como pode elogiar o outro? É eu que queria esse elogio, então ele não consegue. Terceira pista para identificar o invejoso, ou se você for um invejoso, dá para se identificar aqui, ó. Sempre tem sentimento reverso. O que é isso? Sentimento reverso, quando alguém está contente, o invejoso está no reverso, ele fica triste. Ou o reverso, quando você está triste, você está chateado com uma situação que não deu certo, e o invejoso normalmente fica muito feliz, porque ele age sempre no oposto do sentimento. Por isso o sentimento reverso. O invejoso tem um sentimento totalmente reverso, ele é o contrário. E junto com isso ele sempre acompanha a crítica. O sentimento reverso tem uma outra face, a face do elogio e critica. Ele vai dizer assim: como é bonito essa flor que você comprou, mas dá muito trabalho. Ou ele diz assim: esse carro tem um motor muito bom, mas gasta muito. Ele sempre tece um elogio e junto ele tece uma crítica. Isso é sentimento reverso, porque no fundo ele quer jogar ele não está contente com a tua alegria. Então, se você tem esse sentimento, você também foi atingido, só que do outro lado, você é o invejoso ou invejosa.
Então, administre isso, mas tem como se livrar disso. Como que eu consigo me livrar disso? Então, lá vai. 3 pistas também, para que eu possa me livrar desse sentimento, caso eu os tenha, ou eles me atingem, isso está me prejudicando, me fazendo sofrer. Eu tenho 3 pistas. Primeiro, reconhecer, confessar e se arrepender. Se você reconhecer, se você confessar e você se arrepender, já começou bem. Deixa eu ler um texto para você que está aqui no livro de Provérbios. E ele diz assim, em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13. Olhe bem. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Tá vendo? Ele vai ter o reconhecimento, ele vai reconhecer, aí ele vai confessar, e depois que ele confessar, ele vai se arrepender, ou seja, ele vai abandonar. Arrepender é abandonar, é mudar o rumo, é mudar o foco, mudar a maneira de pensar. Então, para se ver livre disso, começa por aí. Tem inveja, começa a reconhecer, eu tenho esse problema e eu estou com inveja daquela pessoa, mas eu não quero estar, é um sentimento que não me faz bem e eu luto agora para mudar a rota. Parece difícil, mas é a única saída. Mais uma coisa que você pode fazer, mais uma atitude que você toma para se livrar da inveja. Segundo, domine sua curiosidade pela vida alheia e foque em si mesmo. Por quê? Porque o invejoso, ele fica tão preocupado com a vida do outro, com o que o outro conquista, com o que o outro pensa, com o que o outro deseja, com o que o outro alcança, e ele esquece os projetos pessoais dele. Quando passa-se meses ou anos ou décadas, ele chega lá na frente e pensa assim: poxa, o que foi da minha vida? Não alcancei nada, sou um frustrado, estou sofrendo. Por quê? Porque ele simplesmente não focou em si mesmo. Então ele precisa urgentemente deixar essa curiosidade, ela vai vir a curiosidade, você não pergunta nada, fica na sua e na hora se volte para si mesmo, para os seus projetos. Preocupe-se com aquilo que Deus tem dado a você, sonhos que você tem, planos que você tem. É uma maneira de você administrar isso e se ver livre disso. Mas tem um exercício. Agora é um exercício. Lembra do sentimento reverso? Pois é. Terceiro, há um exercício. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Ou seja, meu sentimento não será reverso. O meu sentimento será alinhado. Alinhe o seu sentimento tendo compaixão, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Quando você se livrar dessa carga da inveja, você vai administrar esse sentimento que talvez carregava nos ombros, no teu peito e doía, trazia dores, e você vai ser livre. E aí você não vai prejudicar outra pessoa. E se você está sendo alvo da inveja, sendo a pessoa invejada, você também, seguindo esses passos do início do vídeo, vai te ajudar bastante. Uma certeza eu tenho, uma certeza nós podemos ter segundo as Escrituras, porque as Escrituras é que nos respondem isso. Nós temos uma certeza, que independente, com inveja, sem inveja, se você aplicar esses passos para começar esse processo, Deus vai ajudar você, vai prosperar você e as coisas vão acontecer como nunca antes aconteceram. Porque talvez você não sabia disso, mas agora você sabe. Então seja feliz mesmo, desfrute mesmo. E eu estou aqui esperando, porque eu não estou com inveja, eu quero que você prospere. Eu quero ver a apresentação do plano pronto depois. Assim seja com você, toda a tua família. E na próxima semana nós temos mais um tema dentro de As Escrituras Respondem. E eu quero te ver por lá também. Um abraço e que Deus abençoe não só você, mas toda a tua casa.